Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5, parte 4, aula 4. Bom, aqui nós vamos abordar um pouco de alguns satélites, especialmente o satélite Sibers, que é um satélite desenvolvido no Brasil em parceria com a China. Muito bem, na área de sensoriamento remoto, nós temos aí dezenas de satélites que estão no espaço hoje, por diversas agências de diversos países, principalmente Estados Unidos, Canadá, a Europa, a Índia, a China, Japão, vários países pelo mundo todo lançam satélites, inclusive o Brasil. O Brasil ele não tem um veículo lançador de satélites, mas ele desenvolve satélites em parceria com outros países, ou no caso do Amazônia, que é um satélite inteiramente tecnologia nacional, vai ser lançado ainda no final desse ano, de 2020. Bom, aqui é só para mostrar então que você tem uma infinidade grande de soluções no mercado hoje. Satélites que são desenvolvidos por diferentes agências, com diferentes órbitas, diferentes altitudes, diferentes sensores na faixa do visível, do infravermelho, na faixa de micro-ondas, na faixa que a gente chama de radar, na faixa de... trabalham ali com sensores ativos, Ele tem uma antena grande, no caso aqui de GERS, que é um satélite que trabalha aí na faixa de micro-ondas. E esses satélites, então, alguns têm os produtos de forma gratuita e outros de forma paga aí por alguns representantes no Brasil ou mesmo fora do Brasil, aí você poder estar adquirindo imagens de outras agências. Bom, no caso do Brasil, a gente tem o catálogo do INPE, que fica nesse endereço, dgi.inpe.br, onde você pode fazer acesso hoje a 3 catálogos, em função do histórico todo do INPE de trabalhar com imagens. Hoje todo o acervo do INPE está disponível de forma gratuita, do Brasil todo e da América Latina, quando tem imagens também disponíveis. Então nós temos um primeiro catálogo que pega as imagens do Sibers, do Landsat, a série toda do Landsat 1, 2, 3, 5 e 7. Depois tem um outro catálogo que já pega as imagens do Landsat 8, do NOAA, do Sibers 4, ResearchSat, o Terra, NPP. E recentemente a gente teve que montar um outro catálogo para atender as imagens aqui do Sibers 4A, que foi lançado em dezembro do ano passado. Bom, então aqui está o endereço de cada um desses catálogos. Para fazer o download você teria que fazer o cadastro, preencher algumas informações ali, mas todas as imagens são gratuitas. Não tem dificuldade nenhuma de baixar as imagens, e nem de fazer a consulta aqui, como a gente vai ver. Bom, o segundo catálogo é esse daqui, e o catálogo mais recente do Sibers 4A está aqui. Você tem os vários sensores, e para cada sensor você tem diferentes níveis de correção geométrica aqui. Okay? A gente vai falar também o que é o L2, L4, são diferentes níveis de correção geométrica. Okay? E aqui basta só você colocar o nome da sua região ou marcar um retângulo aqui, ele automaticamente vai mostrar todas as imagens que tem disponíveis naquela área, e depois você recebe um link para poder baixar os arquivos. Bom, mas vamos falar um pouquinho mais então do Sibers 4 e o 4A, que são os 2 satélites em órbita hoje, trabalhando aí em prol principalmente de mapeamentos como a Amazônia, dos biomas, e também para qualquer usuário, uma vez que as imagens são gratuitas para a América do Sul toda aí. Bom, esse satélite, só para vocês terem uma noção, uma comparação entre o Sibers 4 e as gerações anteriores, que eram o 1 e o 2, 2B, enquanto essa geração que carregava 1.400 quilos, o Sibers 3 e o 4 já carregam aí 2.000 quilos
de massa como a bordo aí do satélite, né? A energia também necessária de 2.300 watts, então praticamente aí dobrou, né? A taxa de dados também triplicou e a vida útil nessa nova geração também aumentou de 2 para 3 anos. No caso do Sibers 4, né, ele foi programado para ter vida útil de 3 anos, mas nós já estamos em 2020, ele foi lançado em dezembro de 2014, então você vê aí quanto tempo a mais esse satélite está em órbita hoje. E ele tem uma órbita semelhante a essa figurinha aqui, né, que é uma órbita polar ou quase polar, rodando em torno da Terra, e a Terra girando transversal aqui à órbita, você tem as faixas sendo imagiadas no terreno, né? E com isso você consegue ter revisitas aí de 26 dias para alguns sensores. Bom, no caso do Sibers 4, ele tem 4 câmeras com 4 sensores, tá? Alguns desenvolvidos pelo Brasil, outros pela China. Aqui o mecanismo, a revisita, isso é, depois de quantos dias ele passa na mesma órbita ponto, a taxa de transmissão e a resolução, que é uma propriedade muito importante aí, né? Quantos metros no terreno tem cada pixel do satélite, cada elemento de resolução ali da sua imagem. Então, uma câmera muito usada aqui para mapeamentos de regionais, média resolução, aí a câmera MUX, né, de 20 metros. Tem depois uma PAN de 5 e 10 metros, que pode ser usada inclusive para fazer a fusão com a multispectral da MUX, e tem uma câmera de infravermelho, e depois tem a WFI, que a resolução é menor, né, 70 metros, mas a revisita é alta, olha, com 5 dias eu tenho imagens da mesma área, né? Só que a área de cobertura dela é bem maior também, tá? Ela perde na resolução espacial, cai para 70 metros, a revisita aumenta, mas a área no terreno também aumenta. Bom, então e para esse satélite já da geração 4, né, aqui as diferentes faixas do espectro que trabalham as bandas desse satélite, para cada sensor. E, né, no catálogo aqui você pode fazer o download, e essas imagens vêm com diferentes níveis de correção. A L1 representa que ele só tem correção radiométrica, a L2 tem correção radiométrica e geométrica com atitude e efemérides do satélite, e a L4, que estava ali no Sibers 4, ele tem pontos de controle e mais também o modelo digital de terreno. Então é feita uma ortorretificação do produto, quer dizer, um produto de melhor qualidade quando é padrão L4 aqui com nível de correção. Só para ter uma ideia aqui da estrutura, né, do Sibers 4A, que ele foi assim praticamente um aproveitamento do que tinha, né, de equipamentos do Sibers 4, com a melhoria ali de uma câmera de 2 metros de resolução hoje. Então a órbita ponto desse satélite também é semelhante ao 4, só que a revisita de 31 dias. E ele foi lançado recentemente, aí em dezembro do ano passado. Aqui estão os sensores, são 2 brasileiros e o WPM da China, né, que é um sensor de 2 metros de resolução, né, e com revisita de 31 dias. E a WFI, que era de 5 dias no Sibers 4, no 4A também é de 5 dias. Só que como tem uma defasagem de um para o outro, praticamente você consegue imagens a cada 2 dias e meio da mesma área, né, usando a câmera WFI dos 2 satélites. E aqui também os comprimentos de onda das bandas desse Sibers 4A. E para ter uma ideia da dimensão desse satélite, próximo aqui é uma pessoa, né, a caixa dele aqui com todos os equipamentos depois aqui internos, com sensores, com as câmeras. Aqui no laboratório de teste do INPE tem uma câmera de vácuo que você consegue colocar o satélite inteiro ali para testar, né, fazer testes tanto de ausência de gravidade como variação de temperatura, né, numa câmera de vácuo. E depois, no final, em maio do ano passado, ele foi levado para a China, aqui, sendo embarcado num avião cargueiro, né? E depois transportado em novembro de 2019 para a base de lançamento lá na China. E aqui, na base de Taiwan, no dia 7 de dezembro, o lançamento.
Aqui tem 2 vídeos depois que vocês podem assistir aí ao lançamento do satélite, ou do foguete, né? Bom, e no Brasil também a gente tem uma série chamada Amazônia, né? São 2 satélites que estão programados, que estão sendo desenvolvidos pelo Brasil, né? Tecnologia toda nacional, que é o Amazônia 1 e 2. Então, para dezembro desse ano está previsto lançar o Amazônia 1 e depois, 2022, o Amazônia 1B. Aqui vai ser uma câmera WFI de 60 metros de resolução. Então, é basicamente para dar continuidade, né, aos trabalhos de mapeamento lá na Amazônia. Por isso, inclusive, que ele chama, o satélite tem esse nome de Amazônia, né, como uma revisita de 5 dias. E aqui eu selecionei uma galeria de imagens do Sivers 4, né, uma área de um reservatório no Brasil, em Furnas, na Amazônia brasileira, com a câmera MUX, na Bolívia, nos Estados Unidos, Grand Canyon. Né? Aqui no caso a gente grava a imagem a bordo e quando ele estiver passando sobre o Brasil, a imagem é descarregada. Então tem essa possibilidade também. Mesmo que o raio da antena lá de Cuiabá não alcance, né, outras regiões, você pode gravar a bordo né, no satélite e depois descarregar quando estiver passando sobre a antena no território brasileiro. Aqui uma câmera WFI, né, uma grande área, mostrando aqui exatamente a divisão aqui dos estados de São Paulo e Minas Gerais, uma área agrícola nos Estados Unidos, o Parque Yellowstone, uma área no Xingu, inclusive pegando fogo aqui em tempo real, pegou uma área de queimada, né? Uma área agrícola aqui no Brasil, com os pivôs centrais aqui mostrando a área de irrigação, a região do Pantanal com várias áreas aqui alagadas, né? Esses pontinhos mais escuros. No Pantanal também Mato Grossense. No Distrito Federal, a câmera pancromática, né, de 10 metros aqui, fazendo a fusão com a multispectral da MUX, né? Em Sobradinho, na Bahia. Uma área no Congo, na África. Né? A câmera WFI também no litoral de São Paulo, mostrando aqui o fitoplâncton aqui na região aqui oceânica, né? E agora as imagens mais recentes aqui do Sivers 4A, exatamente com a câmera de 2 metros, que é a que tem sido divulgada mais fortemente aí na mídia, mostrando aqui a capacidade, né, de identificar alvos já com uma resolução boa, né? No caso, uma embarcação aqui que rompeu e estava causando derrame de óleo, né? Na região, inclusive lá no desastre de Beirute, recentemente, aquela explosão, né, no porto ali de Beirute, a câmera WFI passou alguns dias depois e registrou, né, o estrago causado lá pela explosão. Isso aqui faz parte, né, do Charter, que é uma cooperação com várias agências do mundo todo para produzir imagens em áreas que são afetadas por grandes desastres, como no caso aqui essa explosão. Aqui o exemplo da costa aqui de Caraguatatuba, São Sebastião e parte aqui de Ilhabela, né? Então já dá para ver muito da área urbana, os tanques ali de petróleo. Então é uma composição assim colorida muito interessante, né? Na verdade é uma fusão das bandas multispectrais com a banda pancromática para ter um produto de qualidade como esse. Ok? E lembrando também que no catálogo do INPE a gente tem a série toda do Landsat, né? Desde 1975 praticamente, Landsat 1, 2, 3, 5, 7 e 8. Então exemplo aqui do Landsat 7 com as 8 bandas, né? Visível, termal, né? Infravermelho médio. E tem também do Landsat 8, que está operacional ainda também, né? E o Brasil também tem um acordo com a NASA para receber as imagens desses 2 sensores aqui do Landsat 8. Então o Landsat 8 aqui na coluna da direita são 10 bandas, né? Desculpa, 11 bandas que a gente tem disponível para o Landsat 8. Landsat 7 são 8 bandas somente. Ok? Então são essas algumas informações sobre satélites de sensoriamento remoto, especialmente aí os Sivers,
que é um produto tecnologia nacional desenvolvido em parceria com a China. Ok? Muito obrigado por assistir a nossa videoaula. Até uma próxima.